milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus, que é digno de honra, louvor e adoração. Aleluia. Os irmãos podem sentar. E antes ainda aqui da palavra, eu preciso passar uns recados para os irmãos. Os irmãos viram aqui no Imperial News, mas eu vou só reforçar rapidamente. Primeiro recado: dia 5 agora de fevereiro nós teremos a formatura dos cursos de maturidade cristã em CTL da turma de 2022. Então, se você fez maturidade cristã ou CTL o ano passado, procure o obreiro Adriano, né? Se você tiver alguma dúvida também, procure o obreiro Adriano, tá bom? Então, dia 5 de fevereiro, e os irmãos aqui todos estão convidados para estar aqui, para a gente estar prestigiando os irmãos que vão estar se formando, amém, queridos? Outro recado: conferência Vinha Pantanal, né? Os irmãos viram ali, 9, 10 e 11, nós teremos a conferência Vinha Pantanal, e vai ser algo muito precioso, né? De manhã eu comentei com os irmãos aqui, que às vezes você não teve a oportunidade de ir até Goiânia, participar da conferência lá em Goiânia. Eu quero dizer para você, então, que você vai ter a oportunidade de participar dessa conferência aqui, que vai ser algo poderoso quanto lá em Goiânia, amém, queridos? Então, o pastor Naor, pastor Amarílio, nosso pastor Henrique Finoto vai estar, né, ministrando uma palavra poderosa para nós. Então, eu desafio você a estar lá, até mesmo por quê? Porque nós estamos começando o ano e é algo muito precioso, irmãos. Faz a diferença toda você participar de uma conferência, faz toda a diferença na tua vida. Então, é um combustível para que nós possamos aí iniciar o ano, né, cheio de Deus, cheio de expectativas diante de tudo aquilo que Deus tem para nós, amém? E os valores, né, vou reforçar aqui a questão dos valores. Então, até o dia 29 agora de janeiro, você vai pagar individualmente R$70, certo? Você pode pagar por Pix. Se você pagar por Pix, coloque lá na descrição, né, Conferência Vinha Pantanal, IBI Nova Lima, se couber. Se não couber IBI Nova Lima, não tem problema não, só coloca lá, Conferência Vinha Pantanal. E daí você manda para mim o comprovante, que eu preciso desse comprovante. Por quê? Quando eu for fazer o fechamento lá no Eldorado, com o financeiro, eu passo para ele o comprovante da inscrição que foi feita por Pix, amém? Então, até dia 29, agora, você paga R$70 individual. Combo família. Então, se você, na sua casa, é você, sua esposa e seu filho, por exemplo, os três são da família que moram na mesma casa e que divide tudo ali, você entendeu? Então não é família, por exemplo, eu vou dar um exemplo né? Eu e a obreira Valquíria, nós somos uma família, certo? A Carol que estava cantando aqui é minha filha, só que ela é casada com, né? Tá casada já, tá casada lá com o meu genro, meu querido genro, Anuar. Eu já ia falar com como que eu falava? Como que eu falava antes? Né? Mas não é mais não, tá? Meu genro. Então a Carol é outra família, amém, querido? Só para deixar claro para os irmãos. Então, se você mora na mesma casa, você é marido, esposa e mais um filho e tal, que mora na mesma casa, divide ali a mesma casa, você entra no combo família. E como que é o combo família, pastor? Você vai pagar R$60 por pessoa, amém? Então, em vez de pagar R$70 por pessoa, o combo família vai pagar R$60 por pessoa. Então, se são 3 pessoas, cada um paga R$60 até o dia 29. Amém? E o último recado: ontem, né, mês que vem já começa os encontros com Deus. Então, mês que vem vai ter o encontro dos Radicais Livres, encontro com Deus da rede dos Radicais Livres. E em março nós teremos o encontro com Deus da rede da família aqui do Nova Lima. E nós temos aí, coloca aí para nós um vídeo que nós gravamos, e o vídeo nós já vamos fazer um convite para você, amém? Graça e paz, irmãos, nós estamos aqui na chácara Casa de Retiro Água Viva, aonde nos dias 10, 11 e 12 de março acontecerá o primeiro grande encontro com Deus da rede da família IBI Nova Lima. E é claro, você não pode ficar de fora. Então, mobilize a sua célula, o seu discipulado, a sua rede e traga o maior número de pessoas para que elas possam ter um verdadeiro encontro com Deus. E você, líder, precisa trazer muita gente, porque afinal nós estamos em 2023, o ano da casa cheia. Vem! O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução.
O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução perdida em tua liberdade. Esse mundo eu venci. Meu Deus não está morto, vive, está aqui. Aleluia, glória a Deus, amém, queridos? Então, olha só, nós estamos passando a informação para os irmãos um mês, quase 2 meses antes do encontro. Então quero desafiar você a se preparar para este encontro com Deus. Nós teremos esse encontro, né, lá na chácara, retiro, casa Água Viva, né? Casa de Retiro Água Viva. Então, mobilize realmente a sua célula. Já comece a organizar, já comece a fazer evento ponte. Queridos, não vamos ficar indiferentes ao encontro com Deus. Nós teremos encontros simultâneos. Então será, a chácara lá é muito grande, né? É grande a chácara, né, obreiros? Obreiros, né? A chácara é grande, a chácara tem vários auditórios, então, tem 3, né? 3 auditórios grandes. Então nós vamos fazer encontros simultâneos lá. Como que vai ser, pastor? Vai ser a rede, minha rede, junto com a rede do obreiro Adriano, e a rede do obreiro Sidney, junto com a rede do obreiro Alex. Então nós vamos todo mundo para lá, e lá nós vamos dividir. Vai ficar a turma, né? A equipe do obreiro Sidney e do obreiro Alex num prédio, a minha equipe é do obreiro Adriano no outro prédio, e o pau vai quebrar, os fogos vai descer, vidas vão ser transformadas, mudadas, restauradas, libertas, amém, queridos? Glória a Deus. Então prepare o seu encontrista. Irmãos, prepare o seu encontrista em março, dia 10, 11, 12 de março. Prepare o seu encontrista, não fique de fora. Já faz o evento ponte, que nem eu falei. Conversa depois com o seu obreiro, já vê questão do evento ponte, já vê questão do evento de arrecadação, porque nós vamos precisar nos organizar. Amém, queridos? E realmente, assim como nós falamos aqui no vídeo, né? Nós estamos no ano da casa cheia, e eu creio em nome de Jesus, nós vamos encher aquele lugar, amém? Glória a Deus, aleluia, aplauda Jesus novamente. Glória a Deus, vamos para a palavra agora, aleluia. Desafio agora, vamos para a palavra, amém, irmãos? Queridos, que bênção, que bom que eu e você, nós podemos novamente poder receber da parte de Deus nesta noite. E eu creio em nome de Jesus, assim como Deus falou comigo, tem falado, eu creio que tem falado com você também. E eu sempre falo a mesma coisa, diante de algumas oportunidades que eu tenho, como essa aqui. Eu sempre digo que nós não estamos aqui para cumprir tabela. Então nós não estamos aqui realmente por estar. Então você não veio da tua casa nesta noite por vir. Ah não, vou lá no culto lá só por ir. Não. Nós estamos aqui, irmãos, para recebermos de Deus, amém? E eu creio em nome de Jesus, Deus vai falar com você, Deus vai falar no teu coração, Deus vai mudar aquela situação que precisa ser mudada. Eu creio nisso, eu estou com muita expectativa da parte de Deus em relação àquilo que Deus tem para a sua vida, amém, irmãos? Só que é necessário você abrir teu coração. Então eu peço para que você abra teu coração. Semana passada, né, os irmãos que estavam aqui, nós falamos sobre, o tema da palavra foi: tenha expectativa de que coisas boas virão. Olha só, semana passada o Senhor falou para nós, para que nós venhamos ter expectativas que coisas boas virão. E eu creio em nome de Jesus que Deus falou grandemente com você. Hoje o Senhor quer falar conosco, 2023, o ano da casa cheia, vendo coisas maiores, aleluia. Então, olha que coisa interessante, o Senhor falou para nós termos expectativas que coisas boas virão. E eu quero dizer para você, além de vir coisas boas, assim como o Senhor falou conosco na semana passada, Ele fala que essas coisas boas são coisas maiores, aleluia. Então você e eu, nós somos desafiados através da palavra, porque é a palavra, porque não é o pastor, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com obreiro, nem com louvor, com ninguém aqui. Tudo que aconteceu até o momento aqui não tem nada a ver.
Tem tudo a ver com Ele. E o Senhor está dizendo para nós, né? Ele falou para nós semana passada, para que nós venhamos ter expectativas que coisas boas virão sobre a nossa vida em 2023. Eu e você precisamos ter essa expectativa. E agora Ele está dizendo para nós que nós vamos ver coisas maiores. 2023, você vai ver coisas maiores na tua vida. Amém, queridos? Então, se você tem visto coisa pequena, se você tem tido com todo respeito, tá? Se você tem sido medíocre no seu pensamento, porque às vezes nós somos. Às vezes nós temos um pensamento tão medíocre. Às vezes a gente fala de humildade, né? A gente tem um pensamento tão humilde, porque humildade a gente acha que às vezes é humildade no sentido, às vezes, até mesmo de dinheiro, de ter de... Não tem nada a ver. Às vezes a gente fica ali, sabe, se sentindo assim tão... E às vezes a gente não tem ousadia de falar para o Senhor realmente aquilo que a gente quer. A gente não tem ousadia, ou às vezes a gente mesmo não se sente merecedor. Na verdade, nós não merecemos mesmo não, querido. Mas acontece o quê? Que o Senhor Jesus já conquistou por nós na cruz. Aleluia. Então por isso que Ele fez por nós. Então eu e você precisamos ver coisas maiores, né? Aqui em Provérbios, no capítulo 4, versículo de 20 a 23. Coloca para nós, por favor, o texto. Olha o que diz o texto. Olha só. Filho meu, olha só, dá atenção às minhas instruções, o Senhor dizendo, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos, jamais os perca de vista, não perca de vista os meus conselhos, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, no teu coração. Entranhas é o coração, guarda no mais íntimo do teu coração, pode passar. Pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda-o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a vida. Amém? Olha só, coloca a mão no teu coração, vamos orar. Feche seus olhos. Fala para Deus que você quer receber dele nessa noite. Fala para Ele que você não quer sair daqui da mesma forma. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui novamente, Deus, na Tua presença. Mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai. Senhor, nós não estamos aqui para cumprir tabela. Nós não estamos aqui, Deus, no ato de religiosidade, mas nós estamos aqui para receber do Deus vivo, o Deus que faz, o Deus real. E nós te pedimos, Pai, fala conosco, Deus. Tira toda a dureza, tira toda a frieza, tira toda a barreira, tira tudo aquilo que possa impedir, Pai, que nós venhamos receber do Senhor. Aquebranta, Deus, o nosso coração. Em nome de Jesus nós clamamos. Espírito Santo, Tu tens liberdade de agir aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, olha só, vendo 2023, o ano da casa cheia, vendo coisas maiores. Nós acabamos de ler o texto aqui. Então o Senhor, Ele declara, irmãos, através desse texto aqui, que a sua palavra, que a palavra dele é vida e saúde para o corpo. O Senhor declara na palavra, que nós acabamos de ver aqui, ó, possam vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então o Senhor declara para nós aqui que a sua palavra é vida e saúde para o nosso corpo. Por isso Ele manda que atentemos, né, para que nós possamos ter atenção para as suas palavras e não deixamos que elas se apartem dos nossos olhos. A palavra de Deus não pode se apartar dos nossos olhos. A palavra de Deus não pode estar longe dos nossos olhos. Pastor, como que eu vou ter a palavra de Deus nos meus olhos? Vendo ali, queridos, uma coisa bem simples, né? A leitura é uma, né? A leitura é uma. O ouvir também, quando você ouve a palavra, você está ouvindo a palavra, ela também está nos seus olhos, porque você está ouvindo, você está sentindo, e outra, você vai ver. Então o Senhor fala isso para nós. Atentar para as palavras, irmãos, parece simples às vezes, né? Mas o que significa não deixar que elas se apartem dos nossos olhos? Então, ou seja, atentar para a palavra, você ter atenção à palavra. Então não é atenção ao pastor, não é atenção ao fulano, ao cicrano, ao bertano, não, atenção à palavra. Se você ter atenção, se nós termos
atenção, se cada um aqui, a palavra está falando para nós, para que isso significa o quê? Nós não deixarmos que ela se aparte dos nossos olhos. Então, aqueles que vão, por exemplo, né, eu não sei aqui se você já teve a oportunidade de conhecer Israel. Alguém aqui já foi para Israel? Alguém? Não? Eu quero ir. Quem quer ir para Israel? Oh, glória, aleluia. Então, estamos juntos, vamos orar firme, em nome de Jesus nós vamos ter a oportunidade de irmos a Israel. Então aqueles, por exemplo, que vão a Israel, sempre perguntam ali, porque os judeus religiosos, porque tem uns judeus ali, né, povo judeu que é religioso, vive na religiosidade. Por que que eles oram com uma pequena caixa, uma caixa aqui na testa deles? Eles colocam uma caixinha aqui na testa deles. Por que que eles fazem isso, né? Por exemplo, né? Elas são chamadas, essas caixas, né? Essas caixinhas que eles colocam aqui são chamadas de tefilim. Tefilim é um nome diferente. Tefilim o nome. Tefilim. E dentro delas, irmãos, está escrito um texto. Está escrito um texto bíblico, por exemplo, que nem lá está lá em Deuteronômio. Coloca para mim lá Deuteronômio 6:8. Olha o que diz o texto de Deuteronômio. Diz assim, ó: também as atará por sinal da tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Isso aqui é a palavra, o Senhor falando. Se você vê o contexto anterior, também as atarás por sinal, e ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentada só o anterior mesmo, tá? Só o 6:8, coloca o 8. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Então é isso aqui é a palavra, dizia que eles tinham que colocar na fronte aqui, na frente dos olhos. É como se eles colocassem aqui realmente, para eles poderem enxergar, para eles poderem ver a palavra, né? Então, aqui em Deuteronômio, esse texto que nós lemos, né, onde o Senhor ele manda que a sua palavra seja por frontal entre os olhos. Então, o que acontecia? Os religiosos lá de Israel, eles tomam isso, né, que acontece até hoje. Eles tomam isso de forma, na verdade, queridos, literal. Eles fazem isso da forma literal. Então eles pegam, eles entendem que a palavra está, né? Eles vão no literal da palavra. Então eles pegam a palavra e colocam aqui e fica com o negócio aqui, ó. Eu quero até ir lá para poder ver isso mesmo, sabe? Não só isso, né? Mas eu quero ir. Mas acontece isso lá. Então eles fazem isso, mas eles fazem isso de forma o quê? De forma literal, que nem eu disse aqui. Mas nós cremos, né? Nós precisamos crer que há algo mais profundo sobre isso. Não é literal, não é o literal. Por isso que eles vivem na religiosidade. Então eles acham que isso é o suficiente. Eles colocarem aqui na testa, a palavra aqui, colocar na caixinha e ficar ali. Mas não é o suficiente, né? Então ter a palavra, queridos, diante dos nossos olhos é muito importante. É muito importante para mim, é importante para você, é importante para a igreja. Nós termos a palavra diante dos nossos olhos é fundamental. E significa o quê? Significa, irmãos, você ter a palavra diante dos seus olhos significa você ver a palavra de Deus. É você ver a palavra. Você imagina você ter a palavra diante dos teus olhos, significa você ver a palavra. Então não é algo que você colocar aqui e ficar, você nem vê a palavra. E ver aqui é ver mesmo. Pastor, mas como que eu vou ver a palavra? Você vai descobrir como você vai conseguir ver a palavra. Porque nós temos, o Senhor ele nos dá essa capacidade de nós vermos a palavra. Porque quando você vê a palavra começa a fazer, ela começa a agir dentro de você. Então é o que acontecia lá com eles, é o que acontece lá com eles, eles fazem literalmente. Mas nós não, nós precisamos realmente ter a palavra diante dos nossos olhos significa ver a palavra de Deus. Ver a palavra, querido, significa o quê? Você, que daí vai mais além. Então você ver a palavra vai mais além. Ver a palavra significa você criar uma imagem. Uma imagem, você cria uma imagem dentro do seu coração do que aquela palavra declara. Então você ver a palavra, quem está falando aqui, ó, você não apartar da palavra, é você ver a palavra. E você ver a palavra significa você criar uma imagem da palavra no seu coração, do que a palavra própria declara. Por exemplo, né, nós declaramos aqui, né, que nós somos, né,
que não há doença, né? Nós declaramos a palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, né? Nós declaramos aqui. Declaramos várias coisas. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou isso, eu sou aquilo. Nós não declaramos isso. Então, quando você declara a palavra, porque nós estamos declarando a palavra, porque a palavra diz isso. Então, nessa hora que você declara, você faz uma imagem daquilo. Então, quando você se sentir derrotado, você vai declarar a palavra, mas você vai ter uma imagem que você não é derrotado. Amém, queridos? Você vai se ver. Não, pera um pouquinho, eu não sou derrotado. Eu não sou um fracassado. Eu não sou um fraco. Eu não sou isso. Eu não sou. Então, quando você declara a palavra, que você vê a palavra, você tem uma imagem da palavra. E daí você mentaliza e você vê aquilo que realmente a palavra está dizendo para você, que você é. Amém, irmãos? Então, por exemplo, a Bíblia ela diz que nós devemos guardar essa palavra, né, que é a imagem. Então, guardar a palavra é o que, pastor? Guardar a palavra é quando você tem a imagem da palavra. Você guarda a palavra, você é mais que vencedor. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então, às vezes o irmão, ele faz algo de errado. Mais uma vez aqui, eu não estou dizendo que nós temos que viver pecando, porque nós não podemos, nós somos nova criatura. Mas às vezes o irmão, ele comete um erro. E às vezes ele vai lá, ele vê a palavra que diz lá em Romanos 8:1, que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Mas mesmo assim o irmão se sente um condenadíssimo. Ele se sente um pecador miserável. E daí ele fica ali, em vez de pegar, se posicionar, levantar, pedir perdão, erguer a cabeça, ele fica ali. Por quê? Porque quando ele vê a palavra, ele não cria uma imagem do que a palavra está dizendo. Se a palavra está dizendo que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, então quer dizer que não há condenação. Então você não tem que ficar condenado. Então você tem que se ver já de pé. Você tem que se ver já assim, ó. Espera um pouquinho, não, diabo, você não tem vez na minha vida não. Você pode até tentar, mas você não tem vez, diabo. Jesus me lavou, Jesus me purificou, Jesus morreu por mim, e eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você pode até declarar, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em mim, e aquele que está em mim é grande, é o Deus Todo-Poderoso. Então você cria uma imagem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Espero que os irmãos entendam, porque essa palavra aqui é tremenda, mas ao mesmo tempo eu preciso ser bem cauteloso para os irmãos entenderem. Então é isso, ó. Então a Bíblia diz que nós devemos, eu e você, nós precisamos guardar esta palavra. E guardar a palavra é você criar uma imagem daquilo que a palavra está dizendo que é. O que a palavra diz que você é? O que a palavra diz sobre você? O que a palavra diz sobre a sua vida, sobre tudo? É você criar uma imagem. Você não é derrotado, você não é um pecador miserável, você não é, isso, aquilo. Você não é um condenado. Obrigado, meu querido. Então é isso. Então é você criar então a palavra diz para nós que nós precisamos guardar essa palavra, que é a imagem, né? Guardar a imagem no íntimo do nosso coração. E o resultado é o que, irmãos? O resultado é que isso vai ser vida e saúde para o nosso corpo. Amém, queridos? Quando você guarda a palavra, e guardar a palavra é você ter uma imagem do que a palavra falou para você, do que você é. Você guarda essa imagem. Isso tudo, com fé, isso tudo vai ter um resultado que vai gerar vida e saúde para o seu corpo. Aqui, ó, coloca para mim lá, não está na edificação, mas coloca lá, Deuteronômio 32:46, eu achei interessante. Então, foi que nem eu falei, a Bíblia ela diz que nós devemos guardar a palavra, né, que é a imagem, melhor, guardar a imagem. Então, você guardar a imagem é quando você vê a palavra fala algo para você, você cria a imagem e guarda no íntimo do seu coração. Olha o que diz o texto ali, ó. Diz assim, ó: disse-lhe, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis aos vossos filhos, para que tenham os cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Mas não tem outra versão? Deixa eu ver a minha aqui. Só um pouquinho, deixa eu ver se a minha... Tem uma outra versão que eu acho mais... Deuteronômio 32:46, né? Olha só, para os irmãos entenderem. Vamos ver se essa versão aqui é melhor.
É a mesma coisa. Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que a recomendei aos vossos filhos, para que tenhais cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Então, mais aqui, irmãos, independente, ó, diz, guarde. Melhorou. Guardem no coração todas as palavras que hoje testifico. Olha só, guardem no coração. Você vai guardar no coração quando você cria uma imagem, daí você guarda no coração. Guarda no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordene a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei. Então o Senhor está dizendo para nós guardarmos, né? No íntimo do nosso coração. E o resultado disso, que nem eu já falei, o resultado de você guardar esta palavra, cria-se uma imagem. Guarda a palavra. O que vai acontecer? Vai gerar vida e saúde para você. Por quê, pastor? Porque no mundo tereis aflições. E a aflição, ela vem todo dia. A aflição vem com às vezes uma ligação, né? O pastor Arnaldo está passando por um momento de aflição lá com a pastora Angelita. A aflição é uma questão financeira. A aflição é um problema com o filho. A aflição é um problema, sabe, no casamento. A aflição é um problema no emprego. A aflição é tantas coisas. Mas daí quando você tem a palavra de Deus guardada no íntimo do teu coração, você criou a imagem, guardou ela no íntimo do teu coração, querido. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você vença toda e qualquer situação adversa, amém, queridos? Porque mesmo que, às vezes o diabo pode falar, não, você não vai conseguir, você é isso, sua família é aquilo, e qualquer outra coisa. Mas você tem a imagem, não, pera um pouquinho. O Senhor diz isso na palavra, eu guardei, é isso que o Senhor fala. E quando você guarda no íntimo do teu coração, você vai trazer vida, né, para o seu corpo, para você, amém? Então o nosso coração, irmãos, ele precisa ser guardado. O nosso coração, o seu coração, o meu coração precisa ser guardado, porque dele procedem as fontes do quê? Da vida. Dele procede a saúde e a vida. A palavra diz isso para nós. Então o meu coração e o seu precisa ser guardado, porque é no coração, é no teu coração, é no meu coração que procede todas as fontes da vida. É no meu coração que procede o amor, é no meu coração que procede o ânimo, é tudo relacionado à vida, procede dentro do meu coração. Por isso que o nosso coração tem que ser guardado. Por isso você tem que guardar o teu coração. Pastor, como que eu vou guardar o meu coração? Olha, irmãos, a maneira mais simples e eficaz, guardar através da palavra. O marido quer guardar o coração, vai para a palavra. A esposa quer guardar o coração, vai para a palavra. É palavra. Não tem outra forma. Para guardar o coração nós vamos guardar só através da palavra. Porque se você quiser guardar o coração através de assistir, ficar olhando para a internet, assistindo coisas que não deve, ouvindo coisas que não deve. Por exemplo, como que eu vou guardar meu coração ouvindo, com todo respeito, tá bom? Para quem é crente, cristão, tem Jesus no coração, tá? Selado, amalgamado. Por exemplo, como que eu vou guardar meu coração? Eu ouvindo uma música, vou dar um exemplo aqui do Amado Batista, né? Aquela bem melancólica. No hospital, na sala de cirurgia. Misericórdia, essa é terrível, né, irmãos? Essa aqui que eu cantei, na verdade, é que eu falei do Amado Batista e lembrei dessa que eu era pequenininho. Lá em Camapuã, tinha um barzinho lá que sempre tocava e as que eu mais ouvia era essa. Mas tem umas músicas, irmãos, podre. Tem umas músicas nojentas. E daí você, como que um crente quer guardar o coração ouvindo esse tipo de música? Me fala. Pega lá, pega ali, coloca ali, faz assim, pega não sei o quê, faz não sei o quê, pá, eu vou trair, eu vou pegar, peguei, já me pegar, e assim vai. Misericórdia, irmãos. Não, é verdade. Não, é verdade. Então como que vai guardar o coração, pastor? Você vai guardar o coração na palavra. Você não vai conseguir guardar o coração ouvindo coisas do mundo, ouvindo pessoas que não devem, às vezes também, tá? Então às vezes pessoas que não devem, que a gente não deve ouvir. Você não pode ouvir qualquer pessoa. Então tudo isso por quê? Porque o coração você tem que guardar. Amém, irmãos? Então, irmãos, olha só. Mas do coração então procede também, além do coração, o nosso coração precisa ser guardado porque dele procedem as fontes da vida, porque a palavra diz isso, e dele procede a saúde e a vida, né? Mas também do coração, queridos, procedem o quê? Doenças e enfermidades. Do coração procede.
Doenças e enfermidades. Pastor, que doença? Tudo quanto é tipo. Tanto doença física como doença espiritual, doença, como fala? Tipo, oi? Me ajuda aí, como fala sem ser... Psiquissomáticas, é isso? Mais ou menos, eu errei aqui, tá, irmãos? Aqui eu não... Mas enfim, doenças do sentimento, é melhor isso, né? Doenças que mexem com o sentimento. Eu errei a palavra, depois você me fala certinho, escreve, porque daí eu leio, porque senão... Eu sou jornalista, mas tem palavra que eu tenho que ver certinho, senão eu falo errado. Mas enfim, irmãos, olha só. Então, às vezes, essas doenças de sentimento, doenças da alma. Pastor, como que vem essas doenças? Através daquilo que você vê, aquilo que entra no teu coração, né? Então muitos, antes de uma doença se manifestar, queridos, em seu corpo, ela já existe no coração. Então a doença, às vezes, antes de manifestar no seu próprio corpo, ela já existe no teu coração, ó. Por quê? Por aquilo que você recebe, pela imagem que você criou. Às vezes você cria-se uma imagem de ódio, uma imagem de vingança, uma imagem disso, e, né, estou falando aqui de sentimento, mas tem imagens de tudo quanto é tipo que você pode criar. Imagem realmente de pornografia, de imoralidade, imagem de trair, de fazer isso, de viver uma vida toda, e assim vai. Então nós precisamos, aqui em Lucas 6,45 diz assim, ó, Lucas 6,45, coloca para mim ali. Tá. A pessoa tira o bem do bom tesouro do coração. A pessoa tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa má, a pessoa boa, tira o bem do bom tesouro do coração. Então a pessoa que é boa, ela tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa que é má, ela tira o mal do mau tesouro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha o que a palavra está dizendo, queridos. A palavra está sendo direta conosco aqui. Amém? A palavra está sendo bem simples e direta conosco. Então tudo aquilo que você fala, irmãos, na verdade, tudo aquilo que eu e você, nós falarmos, né? Então tudo aquilo que você fala, na verdade, fala e mostra do que está cheio o teu coração. Então tudo que você fala, tudo que nós falamos, vai falar e mostrar aquilo que está cheio o nosso coração. É que nem o texto que nós acabamos de ler aqui, ó. Que a pessoa boa, se tem coisas boas, né, na pessoa, ela tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa que é má, que tem coisas más no coração, tira o mal do mau tesouro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então tudo aquilo que você fala vai mostrar do que está cheio verdadeiramente o teu coração. Isso é muito sério. Mas eu preciso também dizer algo ainda mais poderoso do que isso. Mais poderoso do que tudo aquilo que você fala mostra o que está cheio do teu coração. Eu preciso dizer algo para a igreja, preciso dizer algo para você, dizer algo para mim. Sabe o que eu preciso dizer, querido? Eu preciso dizer que tudo que você vê acontecendo ao seu derredor, tudo isso procede do seu coração. Isso é mais importante ainda. Porque tudo aquilo que você fala demonstra o que está dentro do teu coração, certo? Então você falou é o que está dentro do teu coração. Mas por outro lado, que é muito sério, tudo aquilo que você vê acontecendo ali ao seu derredor procede do teu coração, porque é resultado daquilo que está dentro do teu coração. Então a consequência, a atitude, o que for acontecer diante daquilo que está dentro do teu coração, vai ser o resultado de tudo aquilo que saiu da tua boca. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Então, se há coisas acontecendo, por exemplo, em sua vida hoje, com as quais você não está contente, irmãos, tipo, né? Às vezes você não está contente com a falta de provisão, você não está contente com a crise no seu casamento, a família, né, toda destruída, você não vê aquele tipo de vida que um homem abençoado, você não tem, né? Você não tem isso, né? Um tipo de vida que um homem abençoado deveria ter. Talvez o que está acontecendo na tua vida hoje, talvez não está te deixando contente. Algumas situações, talvez até o seu ministério, talvez o seu ministério também. Talvez, né? Talvez você tenha algo, às vezes diante de algumas situações você às vezes ficou chateado, frustrado, e às vezes
Isso também tem atrapalhado você. Então, várias situações, mas olha só, saiba que muito antes de tudo isso acontecer com você, o que aconteceu antes? Antes de tudo isso que aconteceu com você, a situação que você está hoje, a situação que eu estou hoje. Por exemplo, a situação que eu estou hoje, antes de tudo isso acontecer comigo, antes de tudo acontecer com você, diante da situação que você está também, o que aconteceu antes de tudo isso? Uma imagem surgiu no teu coração. Você pode ter certeza. Alguma coisa, os irmãos estão entendendo? Uma imagem surgiu no teu coração. Que imagem, pastor? Então, pode ser imagem, e com certeza, se você não está bem, é uma imagem ruim. Imagem ruim de alguma situação, alguma coisa que você ouviu, que você, enfim, e isso gerou em você uma imagem ruim, e automaticamente chegou numa situação, uma atitude, né, numa consequência ali que você está vivendo, né? Então as coisas, queridos, as coisas que vemos, elas vão se originar onde? No nosso coração. Por que vai originar no coração, pastor? Porque o coração é a fonte. Então tudo aquilo que nós vemos, tudo que você vê, vai originar dentro do teu coração. Então aquilo que você é na tua casa, com seus filhos, na igreja, enfim, tudo que você vive, originou primeiro dentro do seu coração. Por quê? Porque o coração é a fonte. Então se você não gosta do que você vê em sua vida, o que você tem que fazer? Mudar o teu coração. Amém, queridos? Se você não gosta, algumas coisas, pastor, não estou gostando de algumas coisas do meu casamento, muda teu coração. Pastor, não estou gostando de algumas coisas no meu relacionamento, minhas finanças, no meu ministério, com meus filhos, enfim, situações que você não está gostando. O que você tem que fazer? Mudar o coração. E como funciona o coração? Pastor, você está falando tanto do coração? Então, estou falando do coração porque ele é a fonte. Ele é a fonte de tudo. É no coração. Então, por exemplo, para que eu e você possamos, ver coisas maiores, nós vamos precisar o quê? Nós vamos precisar gerar em nossos corações imagens que nos façam ver coisas maiores. Amém, queridos? Você tem que fazer isso. Nós precisamos fazer isso. E como funciona o coração? Então, para compreendermos como funciona o coração, vamos recorrer aqui, o seminarista com certeza vai até entender um pouco mais, quem fez seminário e quem está no seminário. Então, para nós entendermos aqui como funciona o coração, eu vou recorrer aqui ao princípio da primeira menção. Pastor, o que é o princípio da primeira menção? Então eu vou explicar para os irmãos aqui. Os seminaristas já sabem o que é, né? Então esse é o princípio de interpretação bíblica, irmãos. Esse é o princípio de interpretação bíblica que diz que a primeira menção de qualquer assunto na Bíblia vai fazer o quê? Vai determinar o sentido, em linhas gerais do restante da Escritura. Então, ou seja, o princípio da primeira menção é assim: a primeira vez que a palavra foi escrita na Bíblia, por exemplo, foi escrito lá Pai na Bíblia. Lá em Gênesis foi escrito Pai, só para os irmãos entenderem. Então, a partir do que se fala ali, da primeira menção de Pai, vai determinar todo o restante, todo o sentido geral da palavra Pai na palavra de Deus. Então a primeira menção, o princípio da primeira menção é que aquela primeira palavra que foi mencionada ali na Bíblia, ela vai determinar o princípio dela, no sentido dela, melhor, em linhas gerais, em toda a Bíblia. Amém, irmãos? Então isso é o princípio da primeira menção, Os seminaristas vão saber um pouco mais. Qualquer coisa, depois procura eles, tá? Seminarista aí, prepare-se, tá bom? Para explicar mais para os irmãos na célula, procura aí, eles vão te explicar melhor para você. Então a primeira menção, por exemplo, a primeira vez que foi falado de coração, por exemplo, no Velho Testamento, queridos, a primeira vez que a palavra coração, ela foi escrita na Bíblia, lá no Velho Testamento, foi lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 5. Coloca para mim lá, por favor, Gênesis 6, 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo desígnio, olha lá onde foi aparecer a palavra coração, do coração delas era continuamente mal. Olha só,
aqui nessa versão está assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos, nessa versão que eu estou lendo aqui, ó, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então a primeira menção de coração no Novo Testamento está aqui, ó. Então vejam que Deus, ele faz o que aqui diante dessa palavra? Ele faz uma ligação, queridos. Ele liga o coração com a imaginação do homem. Ele liga o coração com aquilo que você pensa. Ele faz uma ligação entre os dois. Então, ou seja, ele faz assim: aquilo que você pensa tem tudo a ver com o que está dentro do teu coração. É isso que ele quis dizer. É isso que o Senhor está querendo dizer aqui. Então Deus, ele faz essa ligação do coração com a imaginação do homem. Então nós pensamos que a imaginação, ela vem da mente, mas Deus diz que procede da onde? Do coração. Então a imaginação, aquilo que você pensa, às vezes a gente, até hoje, talvez você imaginou assim, né? Não, mas é da minha mente. Na verdade não, sai do coração e vai para a mente. Olha que coisa, né? Então é o que está dentro do teu coração. Você vai pensar, você vai agir conforme o que está dentro do teu coração. É o que o Senhor está dizendo aqui para nós, né? Então ele diz que procede do coração. Então em nossos dias, irmãos, por exemplo, questão da educação, né? A educação escolar, vamos dizer assim, ela é baseada o quê? Na lógica e também no raciocínio, né? Mas nos tempos, na verdade, bíblico, elas eram aprendidas por meio do quê? De imagens. Então, na palavra de Deus, na Bíblia, o ensino, aquilo que é para ensinar, ele desde o início, ele era ensinado através do quê? Através de imagem. Então Deus, para ensinar, Deus, ele dava uma imagem. Então Deus falava através da sua palavra, e fala até hoje através da sua palavra, e assim que ele fala, ele gera uma imagem na mente daquela pessoa. Se nós falamos aqui que a imaginação tem a ver com o coração, então na verdade essa imagem é gerada onde? No coração dessa pessoa. Então daí ele fica com aquela imagem. Ele sabe, então ele fica com aquela imagem. Então na Bíblia o ensino é dessa forma, né? Então o Senhor, ele sempre nos dá imagem de fé sobre a nossa vida. Então o Senhor sempre vai dar imagem de fé sobre a sua vida, sobre aquilo que você está passando. Se você está passando por uma luta no casamento, que nem eu disse, se você está passando por uma luta financeira, se você está passando por uma luta de enfermidade, seja qual for, ministério, sei lá qual é a luta que você esteja passando, eu quero dizer para você o quê? Que o Senhor, ele dá uma imagem para você de fé sobre a situação que você está passando, amém, queridos? Só que daí depende de você. Só que muitas vezes você recebe a imagem, e muitas vezes o que você faz com a imagem? Você não guarda a imagem, né? Por exemplo, irmãos, isso é confessar a palavra aqui mesmo, né? A gente confessa tantas vezes, não confessa? E confessa, às vezes vocês acham até repetitivo demais, né? Só que quer dizer para você, vai ter momento que você vai precisar lembrar dessa palavra, e automaticamente, quando você lembrar dessa palavra, numa situação que você estiver precisando, você vai ter a imagem daquilo que a palavra diz. É isso, queridos, é isso que acontece conosco. Então o Senhor, ele vai fazer isso conosco, né? Então a maneira como ele libera, o Senhor libera a fé para nós, irmãos, a maneira como Deus libera a fé no teu coração é fazer o quê? Dando uma imagem para você. Pastor, me explica mais assim, mais claro. Ei, se você está passando por uma situação financeira, Deus vai dar uma imagem, Deus vai falar no teu coração, olha, porque às vezes é liberada a palavra, ó, Deus vai restaurar a sua vida financeira e tal, e você já vai ver isso, você vai ter a imagem dos cartões de crédito sendo ativados, você vai ter a imagem de que seu nome já saiu do SPC, você vai ter a imagem disso. É isso, irmãos, você vai ter a imagem, é mais ou menos assim. Deus, ele lança uma palavra que você, né, vai ser próspero mesmo, você vai ter um carro. Você começa a imaginar, você tem a imagem do carro, você tem a imagem do jeito do teu carro, você tem a imagem do jeito da tua casa, como que vai ser, a sua família, por exemplo, se você está passando por uma luta na sua família, seja qual for, seu casamento, então Deus te dá uma imagem
do seu esposo ali, sabe, na presença de Deus, da sua esposa na presença de Deus, dos seus filhos, da tua casa ali, aquela harmonia, aquela presença de Deus. Deus te dá essa imagem. Então é isso, irmãos. Então, na verdade, que nem eu disse aqui, ó, o Senhor, Ele sempre nos dá a imagem de fé para nossas vidas, amém, irmãos? Ele sempre vai te dar a imagem de fé para a sua vida. Então Deus vai fazer isso conosco, né? Então a maneira como Ele libera essa fé para nós é dando imagem. Então não é por acaso que dizem, né, que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Não é por acaso realmente. Fala assim, uma imagem, né, eu que, por exemplo, que sou formado em jornalismo, e realmente é isso, ali na área mesmo, fala sempre isso. Uma imagem, ela vale muito mais do que palavras. Então às vezes escreve um textão, sendo que uma imagem pode dizer tudo, e através de uma imagem, e realmente é isso. É por isso que tem esse ditado, né? Não é por acaso que dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras, amém, queridos? Por quê? Porque a imagem, quando você lembra, você viu a palavra, ouviu a palavra, gerou a imagem em você, você sabe, espera um pouquinho, eu estou aqui caído, derrotado, espera um pouquinho, Deus, Ele lançou uma palavra, eu sou mais que vencedor. O que acontece? Nesse exato momento, Deus te dá a imagem de que você está de pé, está firme diante das pessoas, e assim vai. Então essa é a imagem, é esse tipo de imagem que o Senhor nos dá, né? O Senhor sempre nos dá a imagem, Ele sempre vai fazer isso conosco. Então muitos pensam que a imaginação, ela é inofensiva, né? Muitos pensam que a imaginação é inofensiva. Eu ficar pensando ali é inofensivo, mas Deus diz para nós, irmãos, que aquilo que você imagina já está feito diante dEle. Então muitos pensam que a imaginação é inofensiva. Então eu posso imaginar o que eu quiser. Não, lembrando que normalmente você imagina o que procede do coração. Por isso, mas pastor, porque você está me confundindo, como que eu vou ficar então? Então, vamos para a palavra, vamos viver a palavra, vamos meditar na palavra, vamos mudar a nossa mente através da palavra. Vamos nos apegar naquilo que a palavra diz, não naquilo que o mundo diz, naquilo que a internet diz, naquilo que fulano diz, que Beltrano diz, não, vamos para a palavra, amém? Então, que nem eu disse, então muitos acham que a imaginação ela é uma imaginação inofensiva, mas na verdade não é. Por quê? Porque Deus, Ele diz que aquilo que você imagina já está feito diante dEle, então já está feito. Então muito antes do homem se tornar, por exemplo, um perverso, antes do homem se tornar um pecador miserável, queridos, Deus, Ele já tinha visto a perversidade na imaginação, né, do seu coração. Antes do homem pecar, antes do homem se tornar um perverso, Deus, Ele já tinha visto isso, bem antes. Já tinha visto isso na perversidade, na imaginação do seu coração. É algo sério. É algo muito sério. Então esta é a razão porque o diabo, ele procura encher o coração dos homens, né? Com pornografia, por exemplo. Essa é a razão. Porque, que nem eu estou falando, então aquilo que você pensa, na verdade Deus, Ele diz que já está feito diante dEle. Então aquilo que você pensa, para Deus é como já tiver. Pastor, mas então eu não vou poder mais viver pensando, não vou poder mais viver, né? Então tudo que eu penso já vai estar feito diante de Deus. Então, por isso que nós precisamos nos encher da palavra, e graças a Deus que nós temos Jesus Cristo, que é o nosso advogado, amém, queridos? Então se você anda pensando coisas que não tem nada a ver com aquilo que provém de Deus, vai para Jesus. Senhor, me perdoe, muda, eu quero ter pensamentos que vêm do Senhor, pensamentos que gerem vida, não pensamentos que tragam morte, que tragam destruição, e assim vai. Mas é algo muito sério, porque tem pessoas que pensam só em derrota, não pensam em vitória, em ter uma vida vitoriosa na presença de Deus, né? É muito sério isso, queridos. Então muito antes da imaginação, que eu disse aqui, do homem, muito antes do homem se tornar perverso, Deus já tinha visto isso, né? Na imaginação do seu coração. Então essa é a razão porque o diabo, ele faz isso com as pessoas. O que o diabo faz? Ele enche o coração do homem com pornografia, porque tem muitos homens que vivem na pornografia. Então as imagens pornográficas, queridos, elas se tornam o quê? Elas se tornam parte do coração do homem. Mas é isso mesmo. É algo muito sério. Por quê? Porque é aquilo que está no coração dele. E daí ele começa com... Porque ele vai... É a imagem que ele tem de pornografia. E por que o diabo faz isso? Porque é uma forma de frustrar tudo aquilo que Deus tem para a pessoa. Tudo aquilo que Deus tem. Aqui, em Mateus 5:28, coloca para nós, por favor. Diz assim,
Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com a intenção impura, a intenção é o quê? Imaginação. Então, se é imaginação, é porque já está dentro do coração, certo? Nós falamos aquela hora, só para recapitular com os irmãos. Então, já procede do coração. Então, olhar é o quê? Olhar é uma imagem, porque ele olhou, ele já criou uma imagem, não é verdade? Ele olhou para a mulher com pensamentos impuros, imorais, pensamentos pornográficos. Então, na verdade, ele já criou uma imagem na mente dele. Uma imagem, então na hora ele já criou uma imagem. A palavra está dizendo: eu, porém, lhes digo que todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Irmãos, isso é sério. Isso é muito sério. Pastor, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, queridos. Nós estamos falando aqui, né, vendo coisas maiores. E às vezes você está preso em coisas menores por causa disso. E porque isso procede do nosso coração. E se procede do nosso coração é porque é dentro do coração que há vida. Sabe, irmãos, é dentro do coração que gera vida. Não tem como, então não é da minha mente que vai gerar vida. Não é da minha mente que vai gerar vida, no sentido de eu querer melhorar como marido, melhorar como pai, de eu querer perdoar, de eu querer realmente amar, de eu querer viver uma vida, sabe, que agrada o Senhor. Então não é da minha mente, porque mentalmente eu não consigo. Mentalmente você não vai conseguir. Mas agora quando procede do coração, você cria uma imagem, daí você consegue. Amém, queridos? Então nós precisamos entender. Nós precisamos entender isso. Então o inimigo, então ele sabe que tudo aquilo que for colocado em sua imaginação, o que vai acontecer? Será reproduzido em sua vida. Tudo que ele lançar na sua mente vai reproduzir na tua vida. Ele vai fazer isso. Por isso que ele vai trabalhar para isso, né? Por isso que Deus, ele quer o quê? Ele quer purificar a sua imaginação, amém, queridos? Ele quer purificar a nossa imaginação, ele quer purificar a nossa mente, ele quer purificar, porque a partir do momento que ele purificar, o Senhor, ele vai se alegrar, porque nós vamos ter apenas imagens daquilo que Deus diz que é. Cara, eu não sou um adúltero, não, eu não sou um pornográfico, eu não sou isso, eu não sou aquilo, tá? Não, eu não sou, isso não é para mim. Hoje eu estava até conversando com a minha filha, uma delas, e falando para ela, falei: filha, presta atenção, meu amor, e ministrando na vida dela. Eu falei, meu amor, meu Deus, você é preciosa. Falei: tá entendendo, filha? Você é inteligente, você é isso. E comecei a falar para ela: Deus te separou, você é precioso. E comecei a ministrar, e olhando, e ela assim, né? E eu comecei a ministrar. Por quê? Porque às vezes, queridos, às vezes diante de tantas situações, cria-se imagens totalmente diferentes daquilo que é. E dela se vê como uma pessoa qualquer. Ela se vê como uma, sabe, como uma pessoa que não tem valor, uma pessoa que não, eu estou aqui, assim, tem pessoas que vivem assim. Ah, eu estou aqui por estar, se meu casamento não der certo, não deu, eu estou aqui, e não é dessa forma. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Aqui em Romanos, coloca para mim lá, Romanos 12, 2, fala sobre a imaginação. Olha só: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Então é deixar Deus, né, transformar, e transformar a mente, ele transforma aquilo que está dentro do coração. Amém, queridos? É isso que nós devemos, assim que nós devemos viver. Então a primeira menção que eu falei do coração, né, os irmãos viram aqui o texto que eu acabei de falar aqui, né? Então a menção está lá em Gênesis 6:5, que fala que Deus, né, ele viu já a maldade daquilo que estava na mente, no coração do homem, ele já viu antes. Então a primeira vez, aqui no Novo Testamento, a primeira menção de coração está lá em Mateus 5:8, que diz assim, ó: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Aleluia. Então no Antigo Testamento está lá em Gênesis, no capítulo 6:5, aonde Deus, ele antes que o povo começasse a pecar, Deus já tinha visto no coração deles que eles haviam intenção de pecar, que a imagem que eles tinham imagem de se prostituir, de pecar mesmo, de fazer tudo errado. Eles já tinham essa imagem no coração deles. E aqui
Em Mateus 5 diz que bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Aqui, então, a primeira menção no Novo Testamento está aqui, em Mateus 5:8, né? Então o coração aqui, queridos, o coração aqui está associado com o quê? Com aquilo que você vê, amém? O coração está associado aqui, no Novo Testamento está associado com aquilo que você vê, porque a palavra está dizendo, ó, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então o coração está associado com aquilo que você vê. Lá no Antigo Testamento já não, né? Nós acabamos de ver aqui que o coração, ele está associado o quê? Né? Está associado com a mente, porque o Senhor já sabia o que estava na mente do povo, e aqui está associado com aquilo que você vê, e é algo muito sério também para nós, né? Então, uma pergunta, você pode até não precisa nem me responder, mas para você mesmo, né? O que você está vendo no seu coração, por exemplo? O que você tem visto? O que você tem enxergado no teu coração? Se você não gosta do que você tem visto em sua vida, queridos, que nem eu já disse, muda o coração. Você tem que mudar a sua imaginação, né? Coloque as imagens corretas no seu coração, e as imagens corretas estão aqui, ó. Então a Bíblia, irmãos, ela é um livro de imagens. A Bíblia, a palavra de Deus, a palavra de Deus é um livro de imagens dadas por Deus para o quê? Para transformar o nosso coração, amém? Então é só a palavra que pode transformar. Então a nossa tendência quando meditamos na palavra, às vezes, né, quando você medita ali na palavra, a tendência é o quê? É você entender, analisar e tirar um ensino do contexto. Então é você ficar ali, né, querer entender e tal. Mas olha só, mas a maneira de Deus é o quê? Quando você lê a palavra, é criar em você, é criar uma imagem no seu coração. Quando você lê a palavra, além de você entender, além de você ter revelação do que a palavra está dizendo, mas principalmente Deus quer fazer o quê? Ele quer criar uma imagem no teu coração em relação àquilo que Ele está dizendo na palavra. Então cria-se uma imagem, amém? E isso é importante, vai fazer toda a diferença. Então no Salmo 1, o Senhor diz que o homem que tem prazer na lei do Senhor, nela medita, é como árvore plantada junto à corrente de água. Olha só, lá em Salmo 1, né? Então diz assim, ó: o homem que tem prazer na lei do Senhor e nela medita, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então eu e você lendo esse texto, nós podemos o quê? Criar uma imagem em relação a isso. Nós podemos. Então o Senhor, por exemplo, baseado nesse texto aqui que nós acabamos de ler, nesse salmo, o Senhor, Ele quer que você se veja como uma árvore. Olha a imagem, olha a imagem. Ele quer que você se veja como uma árvore. Então crie, né? Você tem que criar em si mesmo como essa árvore, criar essa imagem, né? Verde, cheia de frutos e junto à corrente de águas. Pastor, mas como assim, pastor? Queridos, nós pararmos para pensar na árvore cheia de vida ali, é isso que o Senhor quer. É essa imagem que o Senhor quer que a gente tenha. Aqui no Salmo 122 nós temos outra imagem de fé. Diz assim, ó: o homem que teme ao Senhor come do trabalho de suas mãos e é feliz. O homem que teme ao Senhor, Salmo 128. O homem que teme ao Senhor come do trabalho de suas mãos e é feliz. A mesma coisa. O que nós precisamos fazer? O que eu e você, nós precisamos fazer baseado nesta palavra aqui, por exemplo, em relação à imagem? Precisamos colocar essa imagem no nosso coração e desfrutar dela. Então, depois o Salmo, ele diz que a esposa é como videira cheia de frutos e os filhos são rebentos de oliveira. Olha o que o salmista diz. Em outras palavras, o que ele quer dizer? Qual que é a imagem que ele quer criar para você, baseado na palavra? Qual que é a imagem que ele quer criar para mim, baseado na palavra? Ele quer criar a imagem de que a esposa, em outras palavras, sua esposa, ela é o quê? Ela é atraente. Porque está falando aqui, ó, né? O Salmo diz que a esposa é como videira cheia de frutos. Em outras palavras, a imagem que ele quer criar para você é que a sua esposa é atraente como uvas maduras, e seus filhos são ungidos, porque ele fala aqui, ó, e os filhos são rebentos da oliveira. Então é a imagem que nós vamos criar.
Nós vamos criar uma imagem daquilo que o Senhor tem para nós, amém, queridos? Nós precisamos, você precisa disso. E o que você imagina em seu coração vai se manifestar em sua vida. O que nós imaginarmos vai manifestar. O que você imagina, o que eu imagino vai manifestar. Nós temos um exemplo aqui muito grande, né? Um exemplo que todos conhecem, de alguém que usou essa questão de pegar a palavra de Deus e gerar uma imagem na palavra, que é muito importante. Quem foi essa pessoa, pastor? Abraão. Abraão é o exemplo mais impressionante do poder da imagem no coração. Abraão, queridos, é o exemplo mais assim, mais impressionante de alguém que pegou e criou uma imagem no coração. Abraão, ele era o quê? Os irmãos conhecem a história, né? Abraão, ele era um homem abençoado, mas ele tinha um problema. Qual que era o problema de Abraão? Qual que era o problema de Abraão? Ele não tinha filhos. Abraão, ele era um homem abençoado, porém não tinha filhos, né? O Senhor veio ter com ele e disse, né? Que está lá em Gênesis, no capítulo Gênesis 13, 14, 16, diz assim, ó, o texto: ergue os olhos. O Senhor disse para Abraão, olha só a imagem que Abraão criou. Isso é muito importante. Precisa se criar uma imagem. Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, e a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Abraão não tinha filho, irmãos, e olha que Deus fala para ele. E o que Abraão teve que fazer? Criou uma imagem. Ele teve que criar uma imagem. Então, por exemplo aqui, né, os irmãos, né, Deus, ele sabia como que Abraão se sentia abatido. Deus sabia disso. Então a mesma coisa, diante de algumas situações, Deus sabe que você se sente abatido, né? Por isso que Deus fez o que? Deus lhe deu uma imagem. Então ele disse que sua descendência seria como pó. Enquanto ele andava de cabeça ali, né? Abraão andava de cabeça baixa, queridos. Ele viu o que? Ele viu o pó, que agora tinha se tornado uma imagem de fé para ele, porque o Senhor falou que, né, que a descendência dele como o pó da terra. Então ele criou uma imagem. Pastor, isso é difícil? Então não é difícil. Isso é pela fé, isso é para a igreja. Então nós temos que criar uma imagem daquilo que Deus diz que nós somos. Eu imagino que quantas irmãs aqui, diante de algumas situações, estavam aqui, e que talvez Deus falou no coração, e ela criou uma imagem que o marido estaria, de que os filhos estariam, de que alguma situação que você estava passando, que Deus ia resolver, você criou a imagem e Deus fez. É dessa forma também que nós devemos viver, amém, queridos? Assim como Abraão aqui. Então, queridos, Abraão fez isso. Então Israel, a terra ali de Israel, era uma terra desértica, né? Deserta, cheio de pó. E Abraão agora ele podia olhar para o pó e ele ver a face. Ele podia ver a face de incontáveis filhos e descendentes. Olha só, ele pela fé, ele não tinha filho, mas ele criou uma imagem, ele tinha certeza disso, né? Mas ele não tinha ainda nenhum filho. O que Deus estava fazendo com ele então? Deus estava mudando a imaginação do seu coração. É a mesma coisa que Deus quer fazer com você. Deus quer mudar a imaginação do teu coração diante de algumas situações. Pastor, eu não tenho, mas Deus vai mudar para que você tenha. Pastor, eu não tenho condições, independente do que aconteça, deixe Deus criar uma imagem daquilo que Ele tem para você diante da situação que você está passando, e ponto final. Pegue essa imagem e bora, vamos correr o trecho, que nem diz o outro. Agora o que não pode acontecer é eu pegar outro tipo de imagem, daí não. Por quê? Porque, assim como eu disse, o que procede do coração, isso se torna uma imagem para nós. É aquilo que nós vamos, é dessa forma que nós vamos viver, né? Então, irmãos, antes de confessar, o que você tem que fazer? Cria uma imagem. Antes de você confessar, cria uma imagem diante da situação. Crê com fé. E cria aquela imagem diante da situação. Olha, eu creio em nome de Jesus. Antes de confessar, cria a imagem do seu casamento restaurado, cria a imagem de uma situação que precisa ser resolvida, cria a imagem da sua situação financeira, do seu ministério, de carro, sei lá do que, mas cria uma imagem.
diante da situação que você está passando, crie uma imagem, deixe Deus, né, falar no teu coração e você criar essa imagem, amém? Então nós temos ensinado bastante a respeito, né, da confissão da palavra, que nem eu disse aqui. Isso é bom demais, mas nós temos ignorado o quê? A importância de mudar a imaginação do coração, porque não adianta só confessar. Você só confessar a palavra não adianta. Nós temos que confessar, mas nós temos que criar uma imagem, porque vai ter momento, que nem eu disse, que você vai precisar. Porque você fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e daí às vezes passa por uma situação que o diabo começa a te acusar, você está ali, e daí você não cria uma imagem daquilo que a Bíblia fala que você é, e daí você se sente um derrotado, um isso, aquilo, e assim vai. Então nós não podemos viver dessa forma, nós não podemos. Aqui em Marcos, no capítulo 11, o Senhor diz que precisamos falar para as montanhas, né? Mas depois precisamos ter uma imagem de fé no coração. Então, nós precisamos, então, antes de você confessar, você precisa criar essa imagem. Diz assim o texto, ó, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no coração, olha só onde não duvidar, não é duvidar na mente, é duvidar no coração, porque é do coração que procede, é do coração que vai vir a imagem, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será como com ele. A palavra está dizendo para nós, né? Então voltando aqui na história de Abraão, Gênesis no capítulo 15, nós vemos que Abraão, ele tinha se esquecido da imagem que Deus tinha falado para ele lá atrás, ó, que faria dele, a descendência dele seria como o pó da terra, né? Então o Senhor vem ter com ele novamente, né, para falar com ele. O Senhor lhe diz novamente, eu sou o seu escudo. Veja o poder da imagem. Então ele tinha esquecido, Deus falou para ele, mas diante de tanta situação ele tinha esquecido da imagem, ele perdeu a imagem, começou a ver outras imagens e perdeu a imagem daquilo que Deus tinha falado. Então Deus queria que Abraão o visse como um escudo e protegendo continuamente. Aqui ó, o texto diz, Gênesis 15, 5, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? Olha só, Deus já tinha prometido há muito tempo, a imagem já estava feita, já tinha lançado a imagem no coração dele. Só que do mesmo jeito ele falou, continuo sem filhos e herdeiros da minha casa, continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mas Abraão, né? A mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade, a tua descendência. Então a imagem, o Senhor fez ele, é isso, queridos. Precisa se criar uma imagem, cria uma imagem diante da situação, para que você realmente possa ver coisas maiores. Então Abraão, ele tinha voltado, né, a se ver sem filhos. Às vezes você está em situações que você, mesmo Deus lançou a promessa, Deus falou para você, às vezes você não tem crido nisso, não criou a imagem, e às vezes você tem se visto em situação ainda totalmente contrária àquela que o Senhor quer para você. Mas lembre-se, precisa se criar uma imagem. A imagem precisa ser criada. Então Abraão, ele tinha voltado a se ver sem filhos, né? Como eu e você, ele ainda lutava, né, com a imagem do coração. Talvez você tenha lutado também com a imagem do coração. Talvez muitas vezes, talvez tem momentos que a imagem vem, às vezes a imagem sai, às vezes você quer desistir, mas continue firme, se apegue na palavra, faça com que essa palavra se torne essa imagem no teu coração. Aquilo que o Senhor te mostrar, é isso que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu ministério, seja onde for. Então nós precisamos lutar, precisamos hoje, irmãos, encher o nosso coração do futuro, né, que nós esperamos ter. Então você precisa encher teu coração daquilo que você espera ter. O que você espera ter? Você espera ter coisas grandes, coisas maiores? O que você espera para o teu casamento, para a tua vida? Então nós precisamos de grandes igrejas, por exemplo, né, queridos? Precisamos de grandes igrejas, precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos ser cheios de tudo isso, amém?
Então, antes que o milagre pudesse acontecer, Deus tinha de mudar a imagem do coração de Abraão, e foi o que Deus fez. Deus mudou a imagem. E o Senhor, Ele é a mesma coisa, quer fazer isso com você. Ele quer mudar a imagem do teu coração. Então nós tentamos fazer às vezes, né, confissões sem antes mudar no coração aquilo que vem por dentro. Mas é assim que a palavra de Deus, queridos. Primeiro nós precisamos o quê? Mudar a imagem no nosso coração. Depois nós fazemos a confissão. Você muda a imagem, depois você faz a confissão. Isso algumas vezes pode demorar tempo, mas vai acontecer. Vai acontecer. E o Senhor, Ele quer fazer isso conosco. Amém? Ele quer mudar toda a imagem. Ele quer mudar tudo aquilo que de negativo, aquele pensamento, enfim, tudo aquilo que Deus tem em relação à tua vida, ao teu casamento, ao teu ministério, seja qual for a área, o Senhor, Ele quer mudar. Ele fez isso, mudou o nome de Sara, mudou o nome de Abraão. E a pergunta é: o que você vê a partir do seu coração, né? Como você se vê? Como você vê a sua família? Abençoada? Como que você vê? Como você veja-se então cheio de vigor, né, de saúde. Tem que ver assim, queridos. As imagens, ela produz a nossa realidade, que nem eu disse. Então ela vai produzir a nossa realidade. E qual é a imagem de Deus? Qual que é a imagem que você tem de Deus, né? Então há muitas imagens do Senhor nas Escrituras, mas a principal dela qual que é? A imagem de Pai. Não é verdade? Tem muitas imagens nas Escrituras assim, de Deus, falando Deus isso, Deus aquilo, mas a principal delas é a imagem de Pai. Deus é Pai, mas a imagem que o diabo ele ensina às vezes, né, é que Deus é o quê? É um Deus mau, né? Que está esperando às vezes nos condenar e nos punir. Mas olha só, nós temos que ter do Senhor a imagem de Pai. Nós precisamos ter a imagem de Pai. Você precisa ter no teu coração. Então não podemos, né, servir um Deus com medo. Você não pode servir um Deus com medo, na angústia, na cobrança, seja qual for. Deus, Ele é o que Ele diz que Ele é, e não o que você pensa ou o que os outros dizem que Ele é. Deus não é isso, queridos. A palavra de Deus nos diz que diz quem é Deus, né? Que Deus, Ele é o quê? Ele é o que nos ama. E Ele ama você como você é. E Ele já pagou um preço tremendamente na cruz por você. Ele pagou um preço tremendamente na cruz por você. Eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Eu sei que essa palavra, querido, sobre imagem, às vezes você pode ter ficado meio confundido, né? Assim, mas eu quero dizer para você, eu creio em nome de Jesus, Deus vai trazer revelação no teu coração sobre essa imagem, diante daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu creio nisso. Eu creio. Eu quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos. Nós estamos finalizando. Eu quero perguntar para você, você com os olhos fechados, e qual é a imagem que você tem? Aqui em Provérbios, no capítulo 23, versículo 7, a Bíblia diz assim: porque como imagina no seu coração, assim ele é. Ei, veja, você é o que imagina ser. Nós somos aquilo que nós imaginamos ser, queridos. Nós precisamos encher a nossa mente com as imagens verdadeiras da palavra de Deus. Você não é o que os seus pais dizem, não é o que seus colegas dizem, o que fulano diz. Você é aquilo que Deus diz que você é. Em Números 13:33 nós temos um exemplo interessante do poder da imagem errada, né? Ali dos espias. Os espias, eles se viam como gafanhotos, irmãos. Mas o Senhor, Ele fala que nós não somos gafanhoto. Os espias ali, aqueles 12 foram, mas dos 12, 10 espias se viam como gafanhoto. Olha qual era a visão deles, qual era a imagem que eles tinham. Eu quero dizer para você, você não pode ter uma imagem negativa de você. Você não pode ter uma imagem negativa do seu casamento, da tua casa. Você não pode. A imagem que eles tinham de si mesmo era de gafanhoto. Então isso implica, porque por não mudarem ali a situação deles. Afinal, gafanhotos, queridos, são insignificantes. Eles tinham essa imagem. O grande problema é que muitos não sabem o que eles são em Cristo Jesus. Você precisa ter essa convicção do que você é em Cristo Jesus. E quando nós temos essa convicção de quem nós somos em Cristo Jesus, a nossa imagem muda. Tudo vai mudar. Então você às vezes não se vê como Deus o vê. Por isso às vezes você cede, né, às ameaças do inimigo, porque você não consegue se ver como Deus te vê. Você se torna aquilo que imagina sobre si mesmo.
Querido, se você se vê como fraco, assim você será. Se você se vê como gafanhoto, é aquilo que nós vamos nos tornar. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele não te vê como algo pequeno. Ele não te vê como algo que não tem capacidade. Ele não te vê como alguém, sabe, que não tem mais jeito. Não. Deus, Ele tem uma resposta para todos os seus problemas. Deus, Ele tem uma resposta para todos os nossos problemas. Deus, Ele tem uma solução para todas as nossas situações. Mas nós precisamos ver coisas maiores. Você precisa ver coisas maiores no teu casamento. Você precisa ver coisas maiores na tua casa, no teu ministério. Você precisa ver coisas maiores em cada situação que você esteja passando. Eu quero dizer para você, Deus tem grandes coisas para você. Mas cria a imagem daquilo que Deus tem. Cria a imagem daquilo que Deus tem para a tua casa, para o teu casamento, para o seu ministério, para a tua vida. Cria a imagem. Comece a orar. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Ore. Fala para Deus. Fala para Ele: Senhor, eu quero que o Senhor crie a imagem no meu coração. Fala para Deus. Fala para Ele. Fala para Ele. Em nome de Jesus. Oh Senhor, feche seus olhos, que não fique indiferente não, irmãos. Me perdoe, mas estou vendo muitos irmãos aqui como se nem aí para a palavra. Não sou eu, é a palavra, queridos. É a palavra que vai gerar algo no teu coração. É a palavra que vai gerar algo. Então não sou eu, é a palavra. A palavra que vai gerar a imagem para mudar a sua situação. Ore a Deus. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o sol. Ore. Salva o pecador. Ore. Fui cega, agora posso ver. Você pode ver. Você pode ver. Você pode ver. Agora eu posso ver. Veja. Eu posso ver teus olhos guiar. Veja. Para que eu possa viver. Sua vida Ele entrega. Aleluias. Continua com seus olhos fechados. O que você tem visto, queridos? O que você tem visto? Qual a imagem que você tem do teu casamento? Qual a imagem que você tem das tuas finanças, da tua casa, dos teus filhos, do teu ministério, do teu trabalho? Qual a imagem que você tem da tua família? Qual a imagem que você tem de você? Qual a imagem? Qual a imagem que está no teu coração? Qual a imagem que está no teu coração? Qual a imagem? O que tem gerado? Qual a imagem que tem gerado em teu coração? E o que essa imagem tem trazido de resultado na tua vida? Qual é a prática? Qual é o resultado na prática? Eu quero dizer para você que o Senhor tem grandes coisas para você. 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 Receba da parte de Deus. Receba imagens. Receba imagem para o teu casamento, para a tua casa, para o teu ministério. Receba imagem para tua família, para os teus filhos, para a tua situação. Receba imagem. Receba. Doce o sol que salva o pecador.
Fui cega, agora Aleluia. eu posso. Você pode ver. Perdido, ele me encontrou. Agora eu posso. Declare, cante. Eu posso ver teus olhos de amor, pra que eu possa viver. Eu quero que a igreja cante. Você vai cantar. Cante. Sua vida, ele entregou. Declare. Agora eu posso. Declare. Fala que você vê imagens. Ver teus olhos de amor. Aleluia. Pra que eu possa viver. Aleluias. Tua vida. Aleluias. Você pode ver imagens. O Senhor está liberando imagens sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre o seu ministério. Coloca para mim. Você vai ler comigo agora Jeremias 29. Coloca lá, por favor. Nós vamos finalizar com a leitura desse texto. Jeremias 29. Olha só. O Senhor, Ele está liberando sobre a tua vida. Ele está liberando sobre a tua vida imagens de bênçãos. Ele está liberando sobre a tua vida imagens para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para o seu ministério, para a tua empresa, para as tuas finanças, seja qual for. Deus está liberando sobre você. E olha o que a palavra diz, Isaías 29, 11 até o 13. Olha só, nós vamos finalizar com essa leitura. Olha o que diz o texto. Olha só. Perdão, não é Isaías não, é Jeremias. Perdão, errei. Mas olha só, queridos, o Senhor, Ele quer mudar a sua história. O Senhor quer mudar a tua história. Aquilo que proceder do teu coração, a imagem que proceder do teu coração, são imagens vindas direto do trono de Deus para a tua vida. E olha o que diz o texto. Eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o futuro e uma esperança. 12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Aleluia, aplauda Jesus. Que Deus te abençoe. Aleluia.